O Flamengo 2023 parece que está começando a engrenar agora com Jorge Sampaoli no comando. E nesse vídeo a gente quer saber, esse time de 2023 do Flamengo é melhor que o Flamengo de 2020, que levantou o último Campeonato Brasileiro do clube? Bora comparar os dois times, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Se você está conhecendo o canal agora, conhecendo o torcedorismo, é normal, eu criei esse canal há só 2 meses. Aqui a gente fala sobre todas as divisões do Brasil, todos os times têm vez e a sua inscrição é muito importante para mim. Então deixa o seu like se você curtiu o vídeo e se inscreve para reforçar o nosso time. Vamos falar sobre Flamengo hoje. Aliás, você torcedor do Flamengo, você sabe de qual time é essa camisa aqui? Sabe quem vestiu essa camisa? Não sei se está dando para vocês verem aí, mas bota aí no comentário se você sabe que time é esse e quem vestiu. O Flamengo em 2023 passou por momentos humilhantes, tá? Tava passando uma vergonha danada, mas parece que agora com o Sampaoli conseguiu acertar o time lá. O Jorge Sampaoli, o chileno, chegou e conseguiu acertar o time. Talvez consiga conquistar o título brasileiro, tá na briga ali junto com o Palmeiras e Botafogo nesse momento, principalmente. Então, eu resolvi comparar esse time atual com o último campeão brasileiro do Flamengo, que foi o Flamengo de 2020, aquele time que foi campeão na última rodada do Brasileirão 2020, que aconteceu em 2021, né, por causa da paralisação da pandemia. E a nossa comparação vai ser feita da seguinte forma: eu vou comparar a escalação titular base de cada um dos times, tá? Vai ser X1, um da mesma posição contra outro da mesma posição, e quem tiver mais pontos no final, o time que tiver mais pontos vence. Os times bases desses dois times são difíceis da gente encontrar, mas eu escolhi os jogadores que mais jogaram nas duas campanhas, né? Que mais jogou em 2020 e que mais tem jogado agora em 2023. O Sampaoli não repetiu nenhuma escalação ainda desde que ele chegou. Literalmente, cara, o cara nunca repetiu uma escalação. Mas eu vou usar o time que mais rende dos jogadores que mais tem jogado bola. O time base do Flamengo em 2020 é Hugo Souza, o Neneca, Isla na direita, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego, Gerson lá de segundo volante, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time era comandado pelo Rogério Ceni. Esse time tinha ainda o Rodrigo Caio, que era um jogador importante, mas ele já perdia muitos jogos por conta de lesão naquela época. Então eu decidi botar o Arão, que foi peça importante jogando na zaga, né, nesse título de 2020. Agora em 2023 o time base do Flamengo, para nossa comparação, vai ser Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar de primeiro volante, Thiago Maia, Gerson, o Arrascaeta, o Everton, Cebolinha e o Gabigol também de 9. É o time de Jorge Sampaoli aqui em 2023. Bora começar a nossa comparação aqui então pelo gol. É Hugo versus Matheus Cunha. O Hugo em 2020 surgiu como um fenômeno, jogou um jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, evitou a derrota, fez um jogaço, fez um campeonato razoável, mas começou a falhar demais na reta final, inclusive no jogo final da última rodada. O Flamengo precisava vencer ou empatar com o São Paulo no Morumbi para garantir o título, não depender de ninguém. O Hugo no primeiro gol leva um gol de falta do Luciano. O Luciano bateu no canto dele. Cara, me desculpa, mas goleiro tomar gol de falta no próprio canto, para mim, quase sempre vai ser falha. Ele dá um passo pro lado, a bola vai no outro, não dá tempo dele alcançar. E no segundo gol, no segundo tempo, depois do Bruno Henrique ter empatado o jogo, o Hugo vai sair jogando a bola e dá no peito do Daniel Alves, que toca pro Pablo, e o Pablo fez 2-1, o Flamengo perdeu aquele jogo. O Flamengo poderia ter perdido aquele título caso o Inter vencesse o Corinthians, e estaria muito na conta do Hugo, tá? A perda daquele título caso acontecesse. O Matheus Cunha é um goleiro que é promissor, tá entrando agora porque o Santos tá muito criticado, realmente tem jogado mal o Santos nessa temporada, e o Matheus tem ido bem quando exigido. É um moleque ainda, é muito novo, 22 anos, assim como o Hugo era na época também, um goleiro novo. Mas hoje eu fico com o Matheus e o primeiro ponto vai para o Flamengo 2023. A próxima comparação vai ser Isla versus o Wesley. Essa aqui é de doer os olhos, tá? Não sei você flamenguista, mas quando assisti o Flamengo de 2020, o Isla me dava raiva. Ele errava muita coisa boba, mas o Wesley também ainda é garoto, ainda está se acostumando com o profissional. A gente não sabe ainda até onde ele pode chegar, ele parece meio tímido ainda no profissional. O Isla naquele campeonato recebeu a bola de prata da Placar como o melhor lateral direito do torneio, o que eu acho bizarro, tá? Nunca que eu acho que o Isla foi o melhor lateral naquele ano, mas tudo bem. Mas eu vou ter que dar esse voto aqui pro Isla, muito contra a vontade, porque eu não gosto do Isla. Espero que o Wesley vire um monstro e eu volte aqui nesse vídeo para consertar isso.
mas a comparação é Isla 2020 contra Wesley 2023 e o ponto vai para o time de 2020. A gente chega agora no miolo da zaga, é Arão, William Arão contra Fabrício Bruno. O Arão jogou muito como zagueiro em 2020, deu uma arrumada no setor defensivo ali quando o Rogério botou ele lá. O Fabrício Bruno tá fazendo uma boa temporada agora em 2020, melhorou bastante nos últimos jogos junto com o time, né? Tá jogando melhor que o Davi Luiz, inclusive. O Arão estava fora de posição, estava tapando o buraco que o Rodrigo Caio deixava quando não jogava, né? Praticamente boa parte do campeonato o Rodrigo Caio não jogou. E por isso eu vou de Fabrício Bruno. Se a comparação aqui fosse Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio levaria. Mas como ele não conseguiu ter sequência em 2020, o ponto vai para o time de 2023. Do outro lado da zaga a gente tem Gustavo Henrique contra Léo Pereira. Nessa aqui eu vou ser breve. O Gustavo Henrique versão 2020 estava mal. A palavra é essa, o cara jogou mal aquele campeonato. O Léo Pereira subiu muito de produção agora em 2023. Porque em 2020 ele foi outro que jogou mal, tá? Em 2020 o Léo Pereira também não foi bem, era banco, mas em 2023 ele leva esse confronto. Então o Léo Pereira faz mais um ponto para 2023, que tá dominando por enquanto, hein? E na lateral esquerda a gente tem uma disputa muito difícil para mim, tá? É Felipe Luiz contra Ayrton Lucas, dois laterais que jogam de formas bastante diferentes, né? Mas são muito eficientes os dois no seu estilo. O Felipe Luiz não fez a mesma temporada que tinha feito em 2019, mas mesmo assim era um lateral que sobrava muito no Brasil naquela época, muito inteligente. Um lateral mais construtor, né? Jogava muito por dentro ali pelo meio, defendia bem demais também. O Ayrton Lucas já é um touro, né? O cara é muito forte fisicamente, muito rápido, presença decisiva dentro da área, faz muitos gols, tem um bom cruzamento. Hoje, para mim, é um dos melhores jogadores do Flamengo em 2023 e por isso ele vai levar essa disputa. Para mim, esse confronto é até empate, mas eu tenho que escolher um e o critério que eu usei foi a importância no time. Acho que o Ayrton Lucas é muito mais importante para o time de 2023 do que o Felipe foi para o time de 2020. Comenta aí se você concorda ou discorda de mim, eu quero saber o que vocês acham também. Bora logo aqui pro meio campo, ver se o time de 2020 reage, que aqui a gente vai ter muito confronto forte, tá? O primeiro vai ser Diego contra Pulgar. O Diego entrou naquele time como volante e foi outro que ajudou a arrumar o time defensivamente lá em 2020. Jogou muito bem na reta final daquele campeonato. Já estava em fim de carreira, mas teve um grande papel naquele time. O Pulgar, o chileno Pulgar, tá jogando muito. Cara, vocês têm visto os jogos do Flamengo? Cara, o maluco só dá passe vertical, é só passe pra frente. Eu odeio aquele volante que fica dando só passe pro lado. O Pulgar é só passe pra frente. Um jogador muito consciente. Joga de cabeça em pé, marca muito, tem raça, chega pra chutar de meia distância e finaliza bem. Fez gol esses dias aí de fora da área contra o Vasco. Então não vai ter como. É mais um ponto pro Flamengo 2023 e tá rolando uma lavada nessa disputa, hein? Vamos passar para a posição de segundo volante, a gente vai ter Gerson versão 2020 contra Thiago Maia em 2023. É isso mesmo, não é Gerson contra Gerson, porque o Gerson jogava um pouco mais recuado naquele time em 2020. Tudo bem que ele jogava em todas as posições naquela época, né? Mas a principal era de segundo volante. E que me desculpe Thiago Maia, que é um bom volante, mas o Gerson naquele ano destruiu. O Coringa era um dos principais jogadores do time, era o motor do Flamengo, puxava contra-ataque, puxava o Flamengo pra frente, fazia de tudo. Desarmava, metia gol, dava assistência. O Gerson 2020 ganha por muito do Thiago Maia de 2023, na minha opinião. Bora continuar a disputa do meio e agora a gente vai ter Everton Ribeiro, versão 2020 contra Gerson 2023. Agora moiou pro Gerson aqui, tá? Não tem como tirar esse ponto do Everton Ribeiro. Ele foi um jogador em 2020 que era o principal desafogo do Flamengo ali. Quando o Flamengo encontrava um time muito retrancado, com linha baixa, o Everton achava passes que, cara, ninguém via. Driblava 1, 2, arrumava a situação de gol, às vezes metia gol ou dava assistência. Era constantemente convocado para a seleção naquela época e o Everton leva esse ponto aqui, apesar de achar que o Gerson tem melhorado nessa temporada atual, começou devagar, está crescendo consistentemente, mas o voto ainda vai para o Everton Ribeiro 2020. Agora chegou um confronto aqui delicado, que é a Arrascaeta versão 2020 contra a Arrascaeta versão 2023. Eu sou torcedor do Fluminense, mas eu preciso reconhecer um craque quando eu vejo, e o Arrascaeta é craque e ponto final, meu irmão. Craque em 2020, é craque em 2023 também. O que vai decidir o meu voto é a parte física do Arrascaeta, tá? De uns tempos pra cá, ele tem lutado muito contra lesões, né? O que tem tirado muitos jogos, tem tirado ele de muitos jogos do Flamengo em 2023, e por isso, mas só por isso, tá? Eu vou ficar com a Arrascaeta versão 2020, porque o Arrasca continua sendo decisivo e jogando muito ainda em 2023. Galera, o time de 2020 está reagiu bem. O ataque que vai decidir tudo. Primeiro vai ser Bruno Henrique contra Everton Cebolinha. E o BH, antes da lesão, não tem nem o que discutir. Foi também um dos principais jogadores daquele campeonato inteiro, não só do Flamengo. Se não fosse por ele, eu cravo aqui para vocês, tá? Se não fosse o Bruno Henrique, o Flamengo não teria vencido 2020.
O Cebolinha joga bem, mas tá longe de ser algo absurdo agora em 2023, né? E quem viu o Bruno Henrique em 2020 sabe que ele era absurdo em 2020. Então o BH de 2020 leva mais um ponto pro time dele e agora tá tudo empatado, reação absurda do time 2020. Quem vai definir é ele, o grande Gabigol, ídolo da torcida do Flamengo. Vocês aí preferem Gabigol versão 2020 ou versão 2023? Eu quero saber aí. Pra mim, o de 2020 foi de fato o ano em que o Gabigol viu que o time tava indo por um caminho não tão bom, né? Tava tendo dificuldade ali na temporada. O Gabigol pegou a bola, botou embaixo do braço e falou assim: meu irmão, eu resolvo. Pra mim é a melhor versão do Gabriel no Flamengo. Mais do que em 2019, porque eu acho que em 2019 o time era um absurdo. Então, em 2020 ele teve que jogar melhor individualmente, né? Porque ele não podia depender tanto do time, né? Da coletividade, que não era lá essas coisas em 2020, né? 2019 era absurdo. E o Gabriel de 2023 ainda é um excelente jogador, mas ainda não voltou ao nível que ele atingiu lá em 2020. E só para deixar registrado aqui, o técnico de 2020 era o Rogério Ceni, de 2023 é o Sampaoli. Eu acho que o Rogério Ceni fez um bom trabalho no Flamengo, tá? Ele era muito criticado, mas eu acho que ele fez um bom trabalho. Eu acho que o Sampaoli é um técnico melhor que o Rogério no papel, mas precisa mostrar isso na prática ainda, né? Precisa levantar a taça. O final dessa disputa ficou 6 para o Flamengo de 2020 contra 5 pontos para o Flamengo de 2023. Praticamente o Flamengo de 2023 levou a defesa toda e o de 2020 levou o ataque todo. Realmente faz certo sentido, né? O ponto fraco de cada um dos times. Ficou com Matheus Cunha 2023, Isla 2020 na ala direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas todos de 2023, Pulgar na cabeça de área também 2023, e aí vem a lavada de 2020, vem com Gerson 2020, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, todo mundo em 2020. O técnico desse time seria Jorge Sampaoli. Coloca aí nos comentários qual seria o seu time nessa disputa entre 2020 e 2023 do Flamengo. Quero saber qual vai ser o jogador mais escalado por vocês aí nos comentários. Esse foi mais um choque de craques e outra vez a disputa foi acirrada. Teve uma hora que eu achei que ia ser lavada. O Flamengo segue firme e forte nas 3 competições aqui em 2023. É Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então, se você não quer perder nada sobre futebol brasileiro, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o seu like no vídeo, se você curtiu o conteúdo, obviamente, e compartilha com seus amigos também para eles conhecerem o canal. Muito obrigado por ficar até esse momento do vídeo aqui comigo. Até o próximo. Tamo junto, valeu e falou!